graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 33, texto inicial para nós nessa noite. Jeremias, capítulo de número 33. Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz assim a palavra do nosso Deus para nós nessa noite. Amém? Diz assim, na minha versão NVT, diz assim: pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Vou repetir: pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Amém? Em outra versão tradicional diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É a mesma coisa, mas em palavras um pouco diferentes, né? Então o Senhor está nessa noite, nos chamamos para clamar a Ele. Clame ao Senhor e Ele irá nos atender segundo a tua vontade. Clama a mim e responder-te-ei. A palavra do Senhor nos traz a certeza da resposta de Deus. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas no tempo certo de Deus, Ele nos traz a resposta de tudo quanto nós precisamos. Amém? Nós vamos estar nessa noite com a irmã Josimar para estarmos conduzindo com o hino do cantor cristão, depois estaremos orando ao Senhor. Amém? Boa noite, irmãos. Convidar os irmãos, cantor cristão, número 162. 162, vigiar e orar. De manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar, vigia em nós o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã, sem cessar, vigiar e orar, ao meio-dia e quando sóis a terra, abravam mais que Deus a voz de amor. Menor a oração evita a guerra, e nossa paz como o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, do dia ao fim, após os teus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor. E conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar,
meu inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de orar e sem cessar, vigiar sim, orar. Amém. Pedir você para ficar de pé, para nós orarmos ao Senhor, pegarmos nossas vidas diante dele, vigiar sim e orar a cada instante. Feche os seus olhos e já comece a colocar a sua vida diante do Senhor. O Senhor sabe o motivo pelo qual você está aqui. O Senhor sabe como foi o seu dia, a sua tarde, a sua noite. O Senhor sabe como está sendo a sua vida. E por isso Ele te trouxe aqui nessa noite, para que você clamasse a Ele. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dar uma oportunidade de buscar a Ele, porque é Ele que nós encontramos salvação, é nele que nós encontramos solução para todos os nossos problemas, em nome de Jesus. Nesse momento você vai estar consagrando a sua família, colocando os seus parentes, os seus mais próximos, vizinhos, coloque a sua família diante do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca me deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia, só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pela sua maravilha e os milagres que ainda há de operar. Minha família, a minha família, a bênção do Senhor me ensina a amar. Minha família com amor edifica minha casa para o meu amor. A minha família é um presente do Senhor. Eu te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas, os milagres que ainda há de
do Senhor. Consagramos nossos casamentos, consagramos nossos filhos, Pai, diante do Senhor, porque tudo vem do Senhor. Te agradeço, Pai, pela família que o Senhor um dia nos ajudou a constituir. E nós queremos, Pai, consagrar diante do Senhor cada um, para que o Senhor possa salvar, para que o Senhor possa curar, para que o Senhor possa transformar, para que o Senhor possa dar um novo coração, para que o Senhor possa, Deus, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, para que o Senhor, Deus, proteja, para que o Senhor guarde. Ó Deus, consagramos, Pai, nossas famílias, nossos filhos, aqueles que estão trabalhando, nossos irmãos, parentes, tios, sobrinhos. Ó Deus, colocamos tudo diante do Senhor e pedimos, Pai, a mão e a misericórdia do Senhor na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim, mas um segredo do meu coração, dá-me forças pra continuar, dando uma promessa em oração. Filho Deus está no meu coração, e nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti. Eu sei assim que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Todos que choram pedem cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e cruz. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim, dá-me segredo do meu coração, dá-me forças pra continuar, dando a promessa em oração. Meu Deus está no meu coração, e nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti. Eu sei que assim eu posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Todos que choram pedem cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, igreja. E mesmo quando eu as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Sabemos, Pai, que alcançaremos misericórdia diante do Senhor. Colocamos as nossas vidas no altar do Senhor, aos pés da cruz, que é onde, ó Deus, nós temos resposta, temos solução, temos acalento, temos a palavra, a direção que vem do Senhor. Colocamos, Pai, as nossas vidas diante do Senhor, da cruz de Cristo, porque sabemos, Pai, que estamos no melhor lugar.
em nome de Jesus. Amém? Você pode nesse momento continuar adorando ao Senhor, dando o seu dízimo, que a sua oferta em gratidão ao Senhor nesse momento. Agradecemos, Pai, ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas entregues diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar.
Pedir você para abrir comigo o Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo 3. Enquanto você abre, nós vamos estar anotando os pedidos de oração de alguns irmãos que estão aqui conosco nessa noite. Êxodo, capítulo de número 3. Amém, meus irmãos? Algum pedido de oração, pode ficar à vontade. Os irmãos que desejarem colocar os seus pedidos, irmão Piano. Enzo, está com febre? Vamos orar. Está em casa? Está orando pela saúde do Enzo. Pelo restabelecimento da saúde. As meninas também, esses dias estavam também com febre. Semana passada estivemos um pouco, semana toda para a escola também. Mas agora, graças a Deus, está melhorando. Mais algum pedido, irmãos? Para pelas nossas famílias, casamentos, filhos em geral. Continuar orando pelo Samuel também, né, gente? Pela saúde do Samuel. Deus esteja restabelecendo o seu sono, né? Que Deus esteja. Nós oramos na semana passada. Eu queria pedir aos irmãos que estivessem nas suas orações lembrando do Lourenço. Lourenço é filho da Lídia, da família da irmã Elisângela. Eles foram ontem ao Rio para fazer um exame, porque o menininho vai precisar fazer uma cirurgia no coração, né? Então tem uma válvulazinha no coração que desde nascença estava aberta, né? E não fechou, vai precisar fazer uma cirurgia para poder fechar, né? Para que futuramente não aconteça nada de pior. Então, pedir os irmãos que estejam orando pelo Lourenço, tá? Filho da irmã Lídia. Inclusive, na semana que vem, nós vamos ter um culto na casa da dona Roseli, também a mãe da Lídia, aí em Poço Gordo. Vamos estar ali também clamando, orando pela família, fazendo um culto lá na terça-feira, tá? Pedir os irmãos que estejam orando também pela Malena, pela sua família também. Nós na terça-feira tivemos um culto lá na casa dela, né? Fizemos um culto de gratidão, agradecendo a Deus pela vida dela, pela família dela. Amém? Vamos estar orando também pelo Gilmar, também pela família, né? Queria agradecer pela presença de novo, né? Luiz Otávio, né? Que está aí com a gente também. Luiz Otávio é um aluno lá do 6º ano, né? Da classe do Daniel também. Então, é um prazer estar recebendo os irmãos, a família, né, reunida. Que Deus esteja abençoando. Amém? Eu pedi você para fechar os seus olhos e estar orando ao Senhor comigo nessa noite, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por estarmos na tua presença. Agradecemos a Deus pelos irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, porque sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso socorro, é o nosso auxílio, é o nosso socorro, Pai, bem presente na hora da angústia. E nesse propósito, Pai, nós estamos clamando ao Senhor, clamando a Deus por cura, clamando a Deus pela intervenção do Senhor, clamando, Pai, pela resposta que vem do Senhor, clamando, Pai, pelo agir do Senhor, porque sabemos que mesmo que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas o Senhor está trabalhando ao nosso favor, está trabalhando pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. E pedimos, Pai, ao Senhor que o Senhor esteja continuando, Pai, a trabalhar e a cada dia, ó Deus, agir na nossa família. Como nós cantamos, queremos agradecer pela nossa casa, pela nossa família. Queremos, Pai, pedir por salvação, por restauração. Queremos pedir, ó Deus, para que o Senhor salve por completo toda a nossa casa, nossa família. Ó Deus, toque no coração dos maridos, das esposas, dos filhos. E nós, ó Deus, clamamos ao Senhor por cura, pela intervenção do Senhor. Entregamos diante do Senhor, ó Deus, a vida do Enzo, que sabemos que já está nas mãos do Senhor, que o Senhor possa estar diminuindo, Pai, essa febre, tirando essa febre, ó Deus,
tirando todo o mal, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa, o mais rápido possível, ó Deus, segundo a tua vontade, restabelecer, meu Deus, a sua saúde, em nome de Jesus. Oramos, Pai, pelas nossas famílias, oramos também, ó Deus, pelo Samuel. O Senhor, Pai, conhece as noites que ele tem dormido. O Senhor conhece, ó Deus, a luta da nossa irmã Jennifer, também, ó Deus, que é muito cansativo, mas nós pedimos que o Senhor dê alívio, ó Deus, dê descanso à tua serva, à sua família, que ele possa também, ó Deus, restabelecer o seu sono, a sua saúde, tirando, ó Deus, as suas dores, seja, ó Deus, física, emocional, espiritual. Nós clamamos, Pai, pedimos que o Senhor possa tocar, Deus, e sabemos que o Senhor toca, o Senhor cura e o Senhor restaura por completo. Nós oramos, Pai, cremos na palavra do Senhor que nos diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor tem cuidado de mim. Que assim, ó Deus, o Senhor continue cuidando da tua serva, da sua família, e dando também noites tranquilas de sono, Deus, ao Samuel, em nome de Jesus. Oramos nesse momento também pela vida do Lorenzo, que vai fazer, ó Deus, essa cirurgia, uma cirurgia delicada no coração, mas sabemos, Pai, que é o Senhor que vai estar operando, é o Senhor que vai estar preparando tudo, é o Senhor que vai estar encaminhando os médicos, o hospital, dando o recurso necessário. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando e dando calma, dando tranquilidade aos Alípio, também ao Samuel, seu esposo e toda a família nesse momento. Com a vida do Lourenço, Pai, cremos que o Senhor já está agindo e cremos que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Agradecemos pelo culto que foi feito ali na terça-feira na casa da Malena. Pedimos que o Senhor esteja abençoando, Deus, a vida de cada um que ouviu a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe, Pai, o culto da família que vamos ter no próximo domingo. Esteja abençoando, Pai, o culto também na casa da Dona Roseli que nós vamos fazer. PGM, Pai, que vamos estar retornando as atividades. Pai, em nome de Jesus, entregamos cada ministério, Pai, diante do Senhor. Ministério de louvor, entregamos, Pai, diante do Senhor, para que o Senhor nos ajude cada vez mais a estar aos pés do Senhor. Que cada dia mais o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir. Oramos, Pai, pelo Ministério de Dança também, que o Senhor esteja abençoando, Pai, a Jênica, a Marcela, Deus, que sempre tem se dedicado, Deus, a esse ministério, a Duda. Pai, pedimos que o Senhor continue a usar grandemente, Deus, a vida desse ministério em nossas vidas. Então, Pai, as nossas vidas em tuas mãos, pedimos, carecemos, Pai, do teu perdão em nossas vidas, somos pecadores e precisamos do Senhor. Pedimos, Pai, a cada dia a misericórdia do Senhor. Colocamos também a família do Gilmar em tuas mãos, da sua esposa, Deus, do Luiz Otávio. Ó Deus, que eles continuem, Pai, a buscar o Senhor. Que eles continuem, Pai, a colocar a sua vida diante do Senhor, para que o Senhor possa fazer grandes coisas, Deus, na vida deles. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? E amém. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Quero lembrar você. Está lá ainda? Está lá ainda? Quero lembrar. Oi? Eu vi 2, eu só vi 2, são 3? Não, eu vi 2. Ah, tá, eu vi falando do cachorro. Êxodo capítulo 2. Está vendo o que é comunicação, né, irmão? Então, eu estou falando, eu estou olhando aqui, eu estava cantando, eu estava olhando para o cachorro, meu Deus do céu, essas crianças. Aí eu estava preocupado de. Tem um capítulo, eu falei o capítulo 3, mas é o 2. Isso aí, o outro está ligado. Está ligado. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Vamos lembrando, os irmãos, próximo domingo nós temos o culto da família, tá? Deixar já o convite ao Gilmar, à sua família, para estejam conosco, né, no próximo domingo. Sempre no primeiro domingo do mês nós fazemos um culto especial para a família, né, ministrando aos casamentos, aos filhos, né, colocando, consagrando a nossa família diante do Senhor. Então os irmãos estão convidados para vir, os irmãos também podem chamar outras pessoas também, a sua família, para estarem conosco esse primeiro domingo, consagrando as nossas famílias diante do Senhor. E o próximo mês também, mês de abril, está por vir. Êxodo 2, 23. Depois de muitos anos,
O rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e o seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Amém? Que Deus esteja falando no nosso coração. Esse texto vai falar um pouquinho a respeito do poder do clamor de um homem de Deus. Falei com os irmãos que às quintas-feiras nós pretendemos estudar um pouco mais sobre oração, sobre a história de vida de muitos homens de oração na palavra de Deus. Eu quero compartilhar um pouquinho, uma breve, a gente não tem nem muito tempo, mas uma breve reflexão com os irmãos no livro de Êxodo e alguns livros também do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, a respeito desse homem de Deus chamado Moisés. Moisés, olhando pelo ponto de vista da oração, Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Moisés era aquela pessoa que falava com Deus face a face. Ele mesmo dizia isso em relação aos demais servos daquela época. Com meu servo Moisés eu falo diferente, eu falo com ele face a face. Moisés era alguém que tinha intimidade com Deus. Moisés era alguém que falava abertamente com Deus, da mesma forma como Deus falava com Abraão. Mas Moisés, ele tinha uma característica em relação à oração, que era a intercessão. A gente vai falar um pouquinho nessa noite, um pouquinho sobre algumas características da oração intercessória. A oração que se coloca na brecha, de uma forma específica, pela vida de alguém, ou pela vida de uma família, ou algum propósito específico. Tá? Então essa é o foco da mensagem dessa noite, falar um pouquinho sobre esse homem de Deus que tinha essa oração intercessória. Na verdade, Moisés foi um grande intercessor diante de Deus. Primeira coisa que eu quero falar com os irmãos é que o povo estava sofrendo da mão dos egípcios. O texto vai dizer, Êxodo capítulo 2, versículo 23, que eles estavam sofrendo com pesados trabalhos forçados. Nós conhecemos um pouquinho da história do povo hebreu, dos israelitas, que eles viviam nas mãos dos egípcios, e Deus falou isso com Abraão, que verdadeiramente ia começar um povo com ele, mas que o povo ficaria 400 anos preso no Egito, escravo desse povo, dos egípcios e de Faraó. Então, irmãos, versículo 23 vai dizer que depois que o rei do Egito morreu, os israelitas continuaram a gemer no peso da escravidão, sofrimento, fardo pesado, trabalho pesado, suor, sem descanso. O povo estava sofrendo, o povo estava chorando, as famílias estavam clamando, era muita dor, era muito sofrimento, era muita tristeza, e o povo estava clamando a Deus, para que Deus pudesse livrar o seu povo. E o texto vai dizer que ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, e ele olhou para a necessidade do seu povo. Eu queria ler com você primeiro livro de Samuel 12:8. Se você puder abrir comigo aí, vai nos falar qual foi a resposta, ou quem foi a resposta de Deus para retirar o povo desse momento de escravidão, de dor. Primeiro livro de Samuel, Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 8, vai dizer assim: havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a quem? Moisés e a Arão, que tiraram vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Então, quem foi a resposta de oração para o clamor do povo? Moisés. Então, por ver o sofrimento do povo, por ver a dor do povo, no momento certo, Deus enviou a resposta. E a resposta era esse homem de intercessão, de oração, chamado Moisés. Sabe, irmão? Primeira coisa que a gente pode aplicar na nossa vida, nesse primeiro início, é que Deus, Ele olha para a nossa necessidade.
Apesar de muitas vezes a gente passar momentos aparentemente parece que Deus está em silêncio, ou parece que Deus não está nos ouvindo, mas Deus, mesmo que a gente não consiga ver, Deus está trabalhando para que, de alguma forma, nossa oração possa ser atendida. Deus está trabalhando, só que Ele trabalha numa esfera diferente da nossa. Ele trabalha num grau de tempo diferente do nosso. Não é o nosso jeito, da nossa hora, mas é no tempo de Deus. Mas Deus estava trabalhando e Deus enviou uma pessoa, ou seja, Moisés. Moisés era a resposta de oração para o povo. Da mesma forma como muitas vezes nós clamamos a Deus e Deus envia alguém para nos ajudar. Deus envia alguém para poder nos acudir no momento de socorro. Deus envia alguém para de alguma forma trazer uma resposta. E o desejo de Deus, irmãos, é que da mesma forma como algumas pessoas são resposta de oração para nós também sejamos resposta de oração para outras pessoas. E assim Deus vai nos usando e usando pessoas ao longo da nossa caminhada. Mas a resposta de oração para aquele povo foi Moisés. Moisés foi trabalhado por Deus no deserto. Moisés foi tratado por Deus. Olha como Deus sabia que o povo ia precisar de Moisés. Lá atrás, quando Moisés nasceu, Moisés estava correndo risco de vida. Lembra dessa história? E as parteiras tinham uma ordem de que qualquer criança, menino que nascesse, deveria morrer, né? E as parteiras temeram a Deus e disseram assim: não, mas nós não podemos matar esses meninos. E disseram para o rei: olha, as mulheres hebreias são mais fortes, mais vigorosas do que as mulheres egípcias. Então, quando a gente tentou matá-las, inventaram isso, tentou matar, ele já tinha nascido. E Moisés teve que entrar dentro de um cesto, lançado pela sua mãe, e depois foi recolhido. Desde ali, Deus estava guardando Moisés e preparando ele para ser resposta de oração na vida de alguém. Então, a primeira coisa, irmãos, Deus ouve a oração do seu povo, e Deus prepara a resposta da oração. Deus prepara tudo. E esse homem de Deus, foi um homem de oração, foi um homem de intercessão. Quando Deus enviou, em Êxodo capítulo 3, no início do capítulo 3, você vai ver que a sarça, aquele pedaço de arbusto, ele estava queimando, mas não se consumia. Isso chamou a atenção de Moisés. Moisés foi até lá, falou com Deus: tira a sandália porque a terra é santa. E Moisés então revela o propósito que Deus tinha na vida dele, do seu povo. Olha, para lembrar, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho visto que meu povo tem chorado, eu tenho visto que meu povo tem sofrido. Então eu vou enviar você, Moisés, para ser uma resposta de oração. Mais à frente um pouquinho, vem as 10 pragas. Deus falou com Moisés. Moisés foi várias vezes em Faraó. E Deus já disse para Moisés: Moisés, quando você for a Faraó, Faraó não vai te ouvir. Mas tudo tem um propósito, e eu vou manifestar meu poder até a dureza do coração de Faraó. Moisés foi uma vez, foi 2 vezes, e Faraó não deu atenção. Até que veio as pragas: piolhos, rãs, moscas, trevas, né? Houve diversas pragas para que endureciam o coração de Faraó. Depois, o que Faraó fez para que as pragas fossem embora? Êxodo capítulo 8, versículo 8. O que Faraó diz para Moisés? Moisés, rogai ao Senhor por nós. Moisés, interceda diante do seu Deus por nós. Ele implorava avidamente o Faraó a Moisés, enquanto as rãs estavam sobre ele. Êxodo capítulo 8, versículo 12, vai dizer assim: Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. Moisés clamou, ou seja, Faraó pediu a Moisés para que Moisés pudesse clamar, porque Moisés era uma pessoa de intercessão. Então até o ímpio, até Faraó, que não temia Deus, olhou para Moisés, viu que Moisés tinha intimidade com Deus e falou assim: ore ao Senhor, porque você mesmo disse que é o seu Senhor que mandou essas pragas, as moscas, as rãs,
né, os gafanhotos, ore ao seu Deus para que ele retire essa praga. No momento de desespero, irmãos, até o ímpio que blasfemava contra Deus, pede oração. É assim que acontece, né? No momento de desespero, o faraó estava ali, clamando a Moisés, para que Moisés intercedesse diante de Deus, e aquela praga fosse embora. Então, por várias vezes, Êxodo 8, 12, Êxodo 8, versículo 8, Êxodo 8, versículo 28, olha o que Faraó vai dizer: orai ao Senhor por essa praga, e orai também por mim. Êxodo 8, 28. Ore também por mim, ou seja, Faraó pedindo oração a Moisés, um homem de intercessão. Êxodo 9, 33. Êxodo 9, 33 vai dizer assim: estendeu as suas mãos ao Senhor e cessaram os trovões, e a saraiva e a chuva não caiu mais sobre a terra. Então nós vemos, irmãos, que Moisés foi essa pessoa de intercessão, que intercedeu pela vida daquele povo e também para que as pragas pudessem ser retiradas. Um homem temente a Deus, um homem que intercedia diante de Deus e tinha essa intimidade com Deus em oração. Irmãos, Êxodo capítulo 32, nós vamos ver algumas fases da vida de Moisés em que ele tinha essa intimidade com Deus e ele estava orando a Deus para que de alguma forma Deus pudesse atender. Êxodo 32, versículo 31. Vou pedir você para deixar aberto a Bíblia aí em Êxodo, Números. Êxodo capítulo 32, versículo 31. Qual é o contexto desse texto de Êxodo 32? Moisés foi para o monte, foi orar a Deus, porque ele era um homem de intercessão, foi buscar a Deus e recebeu de Deus as tábuas da lei. Só que o que o povo estava fazendo lá embaixo? Construindo um bezerro de ouro. O povo estava desobedecendo a Deus enquanto Moisés estava orando, intercedendo pelo povo. O povo estava desobedecendo. E olha, irmãos, o que aconteceu aqui? Esse Moisés, esse homem de oração, de intercessão. Êxodo 32, versículo 31. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz esse povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Então Moisés se colocou na brecha, numa oração intercessória diante de Deus, para que de alguma forma pudesse haver o livramento de Deus contra a desobediência do povo. Em outro caso de intercessão, Números 16, de você para ler comigo, Números capítulo 16. Houve uma rebelião, que é um texto que é conhecido como uma rebelião de Coré, em que se juntaram muitas pessoas para se rebelar contra Moisés. E essas pessoas começaram a desacreditar de Moisés, e o texto vai dizer, irmãos, que Moisés fez um teste, fez uma prova com eles, dizendo assim: olha, amanhã nós vamos colocar as nossas vidas diante de Deus, e se eu não for de Deus, que Deus me castigue, mas se eu for de Deus, a terra vai se abrir, todo mundo vai ser engolido vivo. Lembra desse texto? Exatamente esse texto de Números, capítulo 16. E Números 16, versículo 20. Diante daquela rebeldia, diante daquele ato pecaminoso, daquele grupo que estava do povo de Deus, Moisés faz um teste. E Deus se ira tanto, por causa da rebeldia contra a liderança instituída por Deus, se ira tanto, que Deus quer até mesmo destruir aquele povo. Números 16, versículo 20, diz assim: falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio da congregação, e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos
e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos, de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-á tu contra toda essa congregação. Ou seja, Moisés intercede diante de Deus para que todo o povo não morra por causa da desobediência e da rebeldia de alguns. Deus já tinha falado lá em Êxodo. Olha, é como se ele estivesse dizendo, como ele falou lá em Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que desobedecer, essa vai ser castigada. Então aqui nesse momento, Moisés também, em uma oração intercessória, diz assim: Senhor, poupa aqueles que são fiéis, castiga só os rebeldes, mas poupa aqueles que são fiéis, aqueles que são obedientes, aqueles que verdadeiramente colocam a sua vida diante de Deus, aqueles que são guiados por Deus e querem obedecer a sua palavra. Então Moisés, ele intercede diante de Deus, perante o povo, para que Deus resguardasse os fiéis. Sabe, irmãos? E Deus sabe fazer isso muito bem. Deus, irmãos, de acordo com Malaquias capítulo 3, ele vai dizer que ele faz a diferença entre aquele que serve e não serve a Deus. Deus faz a diferença. Você pode estar numa família em que todo mundo está fazendo coisas erradas, mas se você é o único que faz o certo, Deus faz a diferença entre você e os familiares. Deus faz a diferença entre a família que guarda a palavra de Deus, que obedece, e aqueles, mesmo que toda a localidade esteja desobedecendo a Deus. O exemplo disso é Noé. Toda aquela geração era desobediente a Deus, rebelde a Deus, não aceitava a palavra de Deus, e Noé disse para aquele povo: vai todo mundo perecer. Mas Deus fez a diferença entre aquele povo e aquela geração toda, em uma família só, com 8 pessoas: Noé e a sua casa. Porque, irmãos, Deus é justo e retribui cada um segundo as suas obras. Mas Moisés intercede para que a justiça de Deus realmente se execute na vida daqueles que realmente tinham que ser executados. Outro texto que eu quero compartilhar com você, que exemplifica isso, é Números 12. Números 12, irmãos, é um momento que a própria família de Moisés começa a ficar com ciúme dele e a se levantar contra ele. Isso acontece nos dias de hoje, irmão? Acontece, Cristiano, hoje? Você tem um profundo da família, né? A própria família. Deus falava tanto com Moisés, Deus usava tanto Moisés, que Miriam e Arão começaram a ficar com ciúme de Moisés, né? E começaram a falar assim, Números 16, mas por que Deus só fala com Moisés? Deus poderia usar outros profetas, outras pessoas? É nesse momento que Deus desce com a sua glória e com o seu poder sobre a vida de Moisés e diz assim: olha, eu posso usar outros profetas para poder falar, mas com Moisés eu falo face a face, eu falo com intimidade. E o que aconteceu, irmãos? Com Miriam ficou leprosa por causa da desobediência e da rebeldia contra Moisés. O texto vai dizer, Números capítulo 12, versículo 9. Números 12, 9 diz assim: assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto que sai do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor. Quem clamou? Quem clamou ao Senhor? Moisés. Ora, não seja ela, ele diz assim, clamou o Senhor, pois Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Ou seja, Moisés, irmão, mais uma vez, intercedeu para que houvesse cura por causa da doença em consequência da rebeldia contra Deus e contra Moisés. Moisés ora: Senhor, tenha misericórdia, cure
Miriam, mesmo diante de toda essa maldade do coração dela, Miriam, irmã de Arão, diante de toda essa maldade, que o Senhor a cure. E o que Deus fez? Orar, afaste 7 dias do arraial e depois a recolha. E ela foi curada. Moisés, homem de intercessão, homem de oração, homem que verdadeiramente se colocava na brecha e tinha intimidade com Deus. Irmãos, se a gente conseguir ter 10% dessa intimidade que Moisés tinha com Deus, nós já estamos muito bem. Sabe, irmãos? Diante dos desafios e das lutas, as pessoas, elas tentam resolver as coisas de tudo quanto é jeito, do seu jeito, da sua forma. Vem um problema no trabalho, vem um problema na família, vem um problema financeiro. Irmão, Moisés era um homem que a primeira coisa que ele fazia diante dos problemas, orar. A primeira coisa que ele fazia diante das dificuldades, colocar a sua vida diante de Deus. Senhor, guia a minha vida, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Moisés era alguém sensível à voz de Deus, era alguém que obedecia a Deus, era alguém que guardava a sua palavra, alguém que temia a Deus. Temer a Deus, irmãos. Há muitas pessoas nos dias de hoje que não temem a Deus, não tem temor nenhum de Deus. Temer a Deus, irmãos, é considerar que Ele existe e está no controle da nossa vida. Temer a Deus é considerar que Ele existe e Ele está no controle da nossa vida. Moisés era assim, irmãos, o homem que se colocou nas mãos de Deus, e por isso foi uma resposta na mão de Deus. Números capítulo 11, versículo 1, outro momento que Moisés se coloca na brecha diante de Deus. Números 11, versículo 1 e 2, vai dizer assim: aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo do Senhor a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu em eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Irmãos, esse povo que Deus levantou Moisés para tirar do Egito era um povo murmurador, era um povo que vivia em murmuração. Mas ao contrário da murmuração que o povo tinha, havia um homem de intercessão, que era Moisés. Você vai ver ao longo de toda a peregrinação do povo de Israel, do Egito até a terra de Canaã, você vai ver, irmãos, 2 tipos de pessoas: aqueles que vivem na murmuração e aqueles que vivem na intercessão. E esse tipo de escolha é algo que a gente todos os dias tem que fazer. Ou a gente murmura, ou a gente ora. Ou a gente vive na murmuração, ou a gente dobra o nosso joelho e vive na intercessão. Porque, irmãos, murmurar é mais fácil. Murmurar é mais atraente. Murmurar com os outros, então, propagar fofoca e mentira é muito fácil. Agora, colocar o nosso joelho em oração e orar, irmãos, é mais difícil. Por que Moisés, irmãos, era esse homem que falava com Deus face a face? Moisés não perdia tempo com murmuração, era intercessão todos os dias. Era intercessão, é botando o joelho dele no chão, falando: Senhor, fala comigo, ministra na minha vida, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me livra de todo mal, me livra de toda maldade, Senhor, afaste de mim tudo que é de ruim. Ó Deus, tenha misericórdia da minha vida, proteja a minha casa, minha família. Intercessão, era murmuração. Moisés não propagava murmuração. Moisés era um homem de intercessão. Ele sabia quem ele deveria buscar. Era um homem de intercessão. Irmãos, a ira de Deus se acendeu por causa do que o povo estava falando mal. O povo estava usando a sua boca para propagar o mal, maldade no coração. O que Deus fez? Acendeu a sua ira e decidiu mais uma vez destruir aquele povo. E aí, irmãos, versículo 2 de Números 11: então o povo clamou a Moisés. O povo já estava acostumado, que era Moisés que intercedia. Então o povo clamou a quem? Um homem de intercessão. E Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Números 11, 1 e 2. Quando esse homem de Deus se coloca diante de Deus em intercessão,
a ira de Deus se aplaca e a paz volta novamente. Sabe, irmãos, nós temos esse grande desafio, essa grande escolha todos os dias: viver uma vida de murmuração ou viver uma vida de intercessão. Nós temos essa escolha todos os dias: viver uma vida de oração, viver uma vida de murmuração, reclamando de tudo e de todos, reclamando até das respostas de oração de Deus, porque nós vimos no início que Moisés foi uma resposta de oração para o povo que estava em sofrimento. Lembra que eu falei no início? Que o povo estava sofrendo na mão de Faraó, aí Deus vai lá e envia Moisés como resposta de oração para aquele povo que estava sofrendo. E o povo reclamou de Moisés e do Senhor, ou seja, da própria resposta de oração de Deus e do povo diante de Deus. Irmãos, ser uma pessoa de intercessão é muitas vezes ser usado por Deus para interceder por a vida de alguém, mas em alguns momentos Deus também pode dizer não para quem intercede. Como é que foi o final da vida de Moisés? Moisés entrou na terra prometida? Sim ou não? Muitas vezes vem a crise, eu oro por alguém, Deus atende, mas às vezes eu oro por alguma situação minha e parece que nada muda. Isso é a realidade muitas vezes da vida de muitas pessoas que vivem em intercessão. Não significa que Deus não está trabalhando, Deus não possa agir, mas Moisés era um homem de intercessão, era um homem que não dava ouvido para as murmurações e para as queixas do povo, ele simplesmente se colocava diante de Deus em intercessão. Mas houve um momento que ele orou a Deus, ele queria que se tinha uma pessoa, irmão, que merecia entrar na terra prometida, era quem? Moisés. Mas ele mesmo não entrou. Ele mesmo não pisou na terra prometida, mas Deus tinha um propósito muito maior para ele. Enquanto o povo estava na terra prometida, ele estava na terra prometida lá no céu, na presença de Deus. Então, irmãos, essa é uma realidade que muitas vezes causa crise na vida daquele que intercede, na vida daquele que ora. Olha, eu oro pelas pessoas e eu vejo que Deus responde, mas às vezes eu oro pela minha família e nada muda. Às vezes eu oro pelo meu marido e nada muda. Às vezes eu oro pela minha esposa e nada muda. Às vezes eu oro pelos meus filhos e nada muda. Às vezes eu oro pela minha vida profissional e nada muda. Mas não podemos deixar de ser pessoas de intercessão por causa disso. Por quê, irmãos? Porque por mais que eu não esteja vendo de forma clara e visível o agir de Deus na minha vida, eu que sou intercessor, Deus está me usando como resposta de oração para alguém. Está entendendo isso, irmão? Sabe? Muito mais do que ser alguém que recebe, é alguém que é usado para entregar. Muito mais do que ser alguém que vai receber uma oração, vai receber uma resposta, é ser alguém que Deus pode usar para interceder por alguém e levar cura, salvação para a vida de alguém. Ser um instrumento nas mãos de Deus. Então o convite, irmão, de Deus nessa noite, eu já queria convidar você a ficar de pé nessa noite, nós já vamos encerrar, é que eu e você, mesmo que em nossas orações ainda Deus diga não em alguns momentos, ou que em alguns momentos Deus não esteja respondendo, mas que nós possamos nos colocar na brecha como intercessores. O que mais você vai encontrar, meu irmão, são murmuradores. Murmuradores nunca alcançam o favor de Deus. Reclamadores, murmuradores, roda de escarnecedores, irmão, você nunca vai encontrar o favor de Deus nesse tipo de pessoa. Mas, quando eu e você escolhemos ser intercessores, mesmo que em algum momento Deus ainda não respondeu a sua oração, mas Ele usa você como um instrumento para que você seja resposta de oração na vida de alguém. E eu quero convidar você nessa noite a interceder por alguém. Feche os seus olhos. Nós vamos ter aí um minutinho para você colocar
alguém diante do Senhor. Quem sabe alguém da sua família, alguém que você trabalha. É momento de você, como Moisés, se colocar na brecha por alguém, interceder pela vida de alguém, exercitar a oração intercessória. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso, em nome de Jesus. Ó Deus, nós colocamos as nossas vidas, Pai, diante do Senhor nessa noite. Queremos, Pai, nesse momento interceder diante do Teu Espírito Santo. Queremos, Pai, colocar vidas diante do Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui, cada pessoa que o Senhor colocou no coração de cada um aqui para interceder. E nós pedimos a Deus que mesmo ainda que a nossa oração pessoal, os nossos desejos ainda não tenham sido atendidos, nós queremos, Pai, esquecer um pouquinho de nós e colocar a nossa vida na brecha, na intercessão por a vida de alguém nessa noite. O Senhor conhece, ó Deus, o pedido de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece as pessoas que eu estou colocando nesse momento. E nós pedimos que o Senhor possa ir de encontro a cada um nesse momento, trazendo a Deus salvação, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo um coração obediente, trazendo a Deus a cura para as coisas dessa vida, trazendo a Deus refrigério e salvação para todos aqueles que precisam. Ó Deus, em nome de Jesus, cremos que o Senhor é amor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, mas o Senhor também é justiça, e o Senhor também é fogo consumidor. E nós sabemos, ó Deus, que mais cedo ou mais tarde o juízo do Senhor vai vir sobre o pecado. E nós pedimos que o Senhor possa estar livrando, meu Deus. Intercedemos nesse momento por pessoas, amigos, vizinhos, familiares, colegas, pessoas, ó Deus, que precisam da salvação e da misericórdia do Senhor. Que haja tempo para arrependimento, que haja tempo para conversão, para que quando o juízo do Senhor vier sobre o pecado, não atinja nenhuma dessas pessoas. Mas queremos interceder, Deus, para que o Senhor nessa localidade possa gerar salvação, interceder pela nossa igreja, interceder, ó Deus, para que possamos ser sal e luz aqui nesse lugar, e a começar, ó Deus, por nós. Comece a tratar em nós, para que nós, como igreja, sejamos tratados, ó Deus, e cada vez mais nos voltemos para o Senhor, e nos coloquemos na nossa posição de intercessão diante do Senhor. Nos abençoa, Pai, ao longo dessa noite, nos dê uma semana abençoada. É a nossa oração, em nome de Jesus. Oração silenciosa, estamos encerrando o culto dessa noite.